Agora, o que eu acho interessante? Esses ministros, os ministros do Supremo Tribunal Federal, estão hospedados em Nova York há quase uma semana, né? Já foram chamados na rua de canalhas, de vagabundos, de filhos da reticências. Manifestantes não permitiram que a van na qual estavam ministros e o ex-governador João Dória fosse adiante, eles estavam impedindo que a van se locomovesse. Se não fosse a segurança dos ministros, eles teriam sido agredidos fisicamente. Então, isso não pode ser defensável, gente. Isso não é manifestação, isso é crime. É bem como pedir por golpe de Estado e intervenção militar. Mas aí é outro crime, né? No caso, é um crime contundente, um crime claro, você atacar, humilhar. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, ele estava jantando com a sua esposa no hotel no qual estava hospedado e bolsonaristas invadiram o restaurante do hotel, começaram a filmar ele e a sua mulher, começaram a xingar, a ameaçar, a querer intimidar. E depois querem dizer que isso é liberdade de expressão. Aí, diante de vários dias sendo xingado de canalha, de vagabundo, de filho das reticências, sendo agredido verbalmente, quase fisicamente, impedindo o direito de você ir e vir, aí você fala... Perdeu, como o Barroso falou, perdeu, mané. Aí não, aí ele é o grande crápulo, o grande responsável. Eu não teria essa paciência que eles tiveram, porque até então eles estão ignorando. Porque essas pessoas têm que ser ignoradas mesmo, porque são palhaços, têm que ser ignorados. Se elas são violentas, agressivas, xingam, têm que ser ignorados. Eu acho que essa deve ser a postura de um ministro supremo. E não retrucar. Eu não acho correto retrucar, eu acho que tem que ignorar, às vezes até debochar, dar um tchauzinho, dar uma risadinha. Eu acho válido. Agora, o que essas pessoas em Nova York, aqui em específico, estão fazendo, é criminoso. Em relação ao Brasil, mais uma vez, essas pessoas estão se manifestando de forma pacífica. Ótimo, continuem assim, tem que se manifestar de forma pacífica. Agora, o objeto da manifestação, e aí é questionável, a gente pode debater a respeito disso. Essa semana, a Jovem Pan fez uma série de entrevistas com as pessoas que estão nessas manifestações e cada uma fala uma coisa. Então, nem elas sabem o que elas estão fazendo direito lá. Uma fala que, e tem imagens aqui da casa, que não aceita de jeito nenhum o Lula ter sido eleito. A outra fala que tem que questionar o posicionamento dos ministros supremos na conduta, né, do processo eleitoral. A outra fala que as urnas são fraudadas, que é tudo máquina e tal. Então cada um fala uma coisa, eles nem sabem o que eles estão defendendo ali. Agora, dependendo do objeto que você defende, aí sim é crime. Você não pode pedir por intervenção militar. SOS Forças Armadas é isso. Até porque que as Forças Armadas vão intervir neste momento? Não tem que intervir. Não é papel deles. Eu falei, inclusive, no Morning, se o papel é de alguém, nesse momento, de cobrar os ministros supremos, é do Senado Federal e não das Forças Armadas. O papel das Forças Armadas já foi cumprido e é o de garantir a ordem entre as instituições. Olha que interessante. Ô Román, como é que você conseguiu identificar se aquelas pessoas lá em Nova York, ou qualquer pessoa poderia identificar que eram bolsonaristas e golpistas? Né? Esse é o ponto. Está na testa das pessoas. Esse é o ponto. Eu queria saber, Léo. Não, eu quero saber de você. De mim? Depois eu consigo identificar. O que eu vejo ali, Ventura, são brasileiros. É a lei de Newton, é a terceira lei de Newton. Então não tinha ninguém dizendo assim, eu sou bolsonarista. Não tinha ninguém com a bandeira do Bolsonaro. Pelo contrário, tinha gente com a bandeira do Brasil. Alguém falou em golpe? Alguém falou em golpe? Ninguém falou isso. Pelo que eu vi, as pessoas estavam exigindo lisura e tudo mais, e até xingando ali os ministros. Mas eu não consegui identificar. Eu não sei se tem uma cor diferente, um corte de cabelo, um crachá. Ou seja, então quando você intitula que pessoas são segmentadas a partir da minha ótica, é um perigo, porque o Hitler fez isso, né? Ele dizia que tal pessoas deveriam nem existir porque elas eram judias, ou eram podres, eram ratos. Então, só de bater o olho, falava assim, vá para o campo de concentração. Abria-se as casas, pegavam as pessoas e levava para o campo de concentração, sem ao menos que as pessoas respondessem o que ali elas desejavam. Então, eu quero, antes disso, Marcelo, a gente tem bastante coisa para discutir a partir da fala do Léo. Então, você não conseguiu identificar que eram bolsonaristas? Não consegui. O que você identificou com aquelas pessoas ali? Eu identifiquei brasileiros cobrando de autoridades que deveriam ter feito o que não fizeram. É a terceira lei de Newton, eu falei. Toda ação tem uma reação inversa e com a mesma força. Mais ou menos isso, se eu estiver errado aí, os físicos me perdoem, mas é aquela história, o que vai e volta. Os caras não fizeram o que tinham que fazer. O tempo inteiro jogaram de um lado só.
E o povo brasileiro está cansado disso. A cobrança que se faz é por um processo liso, por um processo que seja o mesmo peso e a mesma medida para os dois lados. E isso não aconteceu hora nenhuma, né? Sempre a balança pendeu para um lado só. A gente teve aí um monte de denúncia, TSE nem vai para nada. TSE nem para nada. Falaram do escândalo que teve das inserções de rádio, não é comigo. Quem tem que verificar são vocês. Pô, aí os caras vão participar de um evento que, na minha opinião, é um tapa na cara da sociedade brasileira. Você está nesse momento político, o Brasil instável, manifestação, aceita, não aceita, o resultado está aí posto, cala a boca, não sei o que e tal. Um climão desse e os caras vão curtir. Vão curtir em Nova York, patrocinados pelo LIDE, só empresário bacana, acho muito legal isso. Eu nem sei se pode, aliás, eu queria tirar essa dúvida com os especialistas em direito aqui. Não tem Aloman? Não sei se isso pode um juiz, um ministro, ir para um evento como esse, patrocinado por um grupo de empresários para dar palestra? Pode. Você recebeu ou não? Isso é legítimo? Então, pode. É legal, mas não é moral? Então... Agora só tem uma questão, sabe o que é? Eu acho uma forma irônica que eles fizeram de fazer, após as eleições, tudo que os brasileiros passaram, um evento justamente com o tema democracia. Exatamente. Não, já que você falou, eu tô close em mim. Eu estou aqui com um panfleto que falaram que, inclusive, esse panfleto era fake news. Né? A Bia Kicis foi lá na tribuna e falou, olha, existem 2 temas a serem discutidos. O primeiro é o Brasil e o respeito à liberdade e à democracia. Onde pessoas estão sendo censuradas, onde a própria Carmen Lúcia disse, olha, isso é censura, mas eu vou seguir o voto do relator. Ela mesmo disse. E eles estão falando, o próprio STF, que condicionou a censura, e até agora, era até a eleição, agora depois é até a posse, ninguém sabe até onde vai. Então, o próprio STF condicionou a censura e eles vão falar sobre democracia e liberdade. E aí disseram que era fake news a outra parte. Eu vou até trocar de óculos aqui, ó, Marcelão, porque é o seguinte, ó. E posando de paladinos, né? Paladinos da justiça. Aí, ó, a economia do Brasil com o novo governo. Ou seja, já estava em debate o novo governo. E aí, você quer que as pessoas, de fato, vão acreditar que não existia algo sombrio e nebuloso no mundo da tropicália brasileira? Mas o que eu quero... Você quer continuar? Não, porque depois eu vou passar. Só para aproveitar a colocação do Léo aqui. Léo, o povo é o povo, cara. Você é do povo também. Você não sabe como é que é? Todos nós. Manifestar, todo mundo é aqui. Eu sei que não pode cometer crime. Cometer crime não. Você chega lá, o cara tá nervoso, tá pé da vida, tá vendo o juiz. Ele matou a mulher, lá, não é justificado. O juiz lá. Não, ele não matou ninguém. Ninguém matou As ninguém. pessoas estavam indignadas. Não é porque você está indignado que isso te legitima a cometer crime. Não, mas ninguém cometeu crime ali, Léo. Cometeu. Qual crime? Crime de calúnia, de difamação, de perseguir. Chamar o presidente de genocida não é nada. Não, aí é outra pauta. Também pode ser processado. Não, peraí, Léo. Eu nunca chamei ele de genocida. Chamou aqui nessa mesa, na minha frente até. Nunca chamei. Na minha frente você chamou. Não, mas o Léo já me chamou de vagabundo e golpista. Isso ele já me chamou. Mas nem por isso eu processei ele. Por quê? Porque ele tem a liberdade de me xingar. Agora, se eu acho que eu tenho alguma coisa a ver, eu vou lá e processo. Agora, as pessoas têm direito de se manifestar. Então, do mesmo jeito, eu tenho os mesmos direitos e eu sou mesmo vidraça como ministro. O ministro não é mais superior a mim. Sim, ninguém ele é exatamente igual. Perseguido. Então, se eu fui na manifestação e você disse que todos na manifestação eram golpistas e vagabundos, então eu sou golpista e vagabundo. Você me chamou de golpista e vagabundo. E tá tudo bem, essa é a sua opinião. Essa é a sua opinião sobre mim. Porque se você cata algumas pessoas e por conta dessas pessoas você generalizou, são todos bolsonaristas, são todos vagabundos, são todos golpistas, ou mais ainda, né? Cada pessoa que foi entrevistada teve uma resposta diferente. Maravilha! Ou seja, não eram pessoas doutrinadas. Foram pessoas que surgiram da vontade popular. Porque se você pega 1 milhão de pessoas, você pode ter certeza que vai ter 1 milhão de respostas. Se a gente colocar um bolo aqui agora de cenoura, eu posso ter certeza que vocês vão ter opiniões diferentes a um bolo de cenoura. Se um bolo de cenoura, um ser inanimado, vocês aqui na mesa vão ter opiniões diferentes, imagina o que acontece com o sistema eleitoral brasileiro, com o que a gente viu. Marcelo Soano, eu sei que você está em êxtase para falar, porque você já me cutucou 5 vezes com essa caneta pontuda. Por favor, fale aí, Marcelo. Ricardo, tem um dado. Vou pegar um momento em que você falou da questão da legalidade
o regime nazista também tinha legalidade. E havia indicação do que era crime. Ou seja, falar que houve um crime, tal qual você está apresentando, Léo, é problemático. Porque se você tiver um sistema jurídico, aquele sistema jurídico, se ele não for legítimo, ou se ele for um sistema que não respeita o seu povo, ainda assim ele vai taxar determinados comportamentos como criminosos. O que estava lá sendo colocado é o descontentamento de uma sociedade que, para o nosso espanto, conseguiu intuir, ver, perceber e sentir todo o absurdo que nós estamos vivendo. E é um absurdo que traz um outro problema, que não é mais da legalidade, é da legitimidade. O que ele fala? Não são legítimos esses indivíduos que aí estão. Por quê? Porque eles não se comportam da forma que deveriam se comportar para manter o equilíbrio da nossa sociedade. Muito pelo contrário, eles são elementos de instabilidade. E o que está sendo colocado para todos, ao contrário, quando você diz assim, nessas manifestações não tem a liderança. Graças a Deus, porque isso significa que a sociedade está intuindo um processo ilegítimo que aconteceu, tanto nas nossas eleições, como ao longo dos últimos 3 anos, que começou quando se discutiu se uma determinada personalidade tinha que ter sido colocada no jogo para trazer todo o problema que nós estamos vivendo agora. Que se não fosse ele, fosse outro, o que a direita estaria fazendo? Como é que a gente derrota esse cara em 2026? O que a sociedade está fazendo junto com aqueles que são mais posicionados à direita? Que absurdo! Isso não é legítimo, porque o problema é o processo todo que aconteceu. Um processo em que teve parcialidade. Quando a gente pega, por exemplo, as manifestações dessas autoridades com relação àquilo que todos os que estão questionando, tanto eles quanto o atual candidato eleito ou outras autoridades que quer que sejam, o que eles dizem? Eles simplesmente falam, mas espera aí, isso aí houve parcialidade com aquela pessoa, aquele que julgou a personalidade que nós colocamos no jogo. Mas e o caso deles? Quando um ministro do Supremo, que aí vem meu questionamento, não é ilegal eles irem lá dar palestra, até receberem para essa palestra. A pergunta que eu faço é, o que eles vão fazer com os 100 mil processos que todo ano chegam ali no Supremo Tribunal Federal? Por que eles vão trabalhar em relação a esses processos? Porque é uma corte recursal, então acabe-se com essa corte recursal, eles ficam nos Estados Unidos, são apenas 100 processos, que é exclusivamente constitucional, que eles vão trabalhar naquilo que lhes diz respeito, porque não é papel deles, está definindo democracia. Sabe por qual razão? Democracia é regime político. O que é regime político? É o grau de controle que a sociedade tem sobre os seus governantes. E, nesse caso, o governo não é o executivo. O governo é executivo, legislativo e judiciário. O que nós estamos encontrando é um segmento do governo, que é o judiciário, que está dizendo assim, vocês não podem me controlar, porque eu estou acima de todos os outros. E o povo tem o direito de chegar lá e falar o que quiser. Só que aí, utilize-se a legislação na questão da honra, e não que seja retirada a liberdade desse indivíduo, que ele seja preso ou que ele seja impedido a priori ou anteriormente de manifestar qualquer coisa ou retirado qualquer maneira dele garantir recursos próprios. Por quê? Porque ele é uma ameaça a mim. Porque ele me coloca no lugar que eu sou de verdade. Qual é o lugar dessas pessoas? Empregado do povo. Ele é meu empregado. Ele não é nenhuma superioridade em relação a mim. O Ricardo foi muito feliz, ele disse, eu sou como eu. Ele é apenas... Detalhe, ele é pior. Ele é um empregado. Funcionário público, ele é funcionário público. E eu não. Agora, eu tenho os mesmos direitos do que ele não pode estar acima de mim. Quer dizer, não, eu vou agora voltar para o Brasil e esses criminosos vão sentir o peso da lei. Que história é essa? Acabou a democracia. Que história é essa? Sabe por que isso está acontecendo? Não, eu quero te chamar, Jamile, sabe por quê? Existe na medicina e na psicologia também causa e sintoma. Sim. O que nós estamos vendo é o sintoma. Exato. E o engraçado é que as pessoas estão julgando o sintoma como um modelo causal. Olha, são bolsonaristas e golpistas. Olha, isso aí não pode, estão passando dos limites. Peraí, quem passou primeiro do limite? Isso é o sintoma, não é a causa. O sintoma, a causa foi justamente todo esse processo que as pessoas estão vendo. Mudança de entendimento na segunda instância. O Lula vai sofrer como é o processo de segunda instância? Julgamento. Então vamos mudar. Isso foi demais. Então vamos mudar. Agora, um monte de gente na rua. E aí vamos soltar quem está condenado em segunda instância. E as pessoas foram vendo muitas, como disse aqui o senhor muito bem, ele enumerou inúmeras situações onde as pessoas comuns, isso que é interessante, se as pessoas comuns estão percebendo, né, a dona Maria, preta, pobre, periférica e Mansolo já está percebendo, imagina aqueles que têm mais um pouco de cultura e tiveram oportunidade de estudar um pouquinho mais. Não dá para tapar mais o sol com a peneira. E aí eu vejo isso, uma situação de já rasgou o tecido social.